Pessoal, estamos de volta com o canal Ligados no Flu nesta terça-feira, porque a notícia é urgente e a gente fez questão de voltar aqui no canal para poder atualizar o torcedor, para poder informar o torcedor que acompanha o nosso trabalho. A gente estava preocupado porque o Fluminense já teria alguns desfalques importantes para o jogo de amanhã, como o André, como o Arias, Ganso, Felipe Melo. Mas a lista ela é muito maior do que a gente imaginava e os problemas são muitos. Na verdade, a gente não sabe ao certo quais são todos os problemas. A gente sabe apenas que vários jogadores não viajaram para Belo Horizonte. Alguns, teoricamente, contundidos. Outros, a gente não tem a informação ainda. Então, a gente está começando o vídeo. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua audiência aqui no canal Ligados no Flu, nesta terça-feira, dia 18, véspera de jogo contra o Cruzeiro, jogo importante, o Fluminense precisando vencer, está na penúltima posição. Se o Fluminense amanhã tropeçar e o Vitória ganhar ou empatar, o Fluminense cai para a lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação que a gente não poderia imaginar lá no início do ano, mas infelizmente essa é a realidade de hoje. E aí a gente volta naquela questão, né? Da montagem do elenco que foi equivocada, porque na hora que você precisa dos reforços, você não sabe se esses reforços vão dar conta do recado. E olha, Fluminense amanhã vai ter uma prova de fogo, porque joga fora de casa contra um adversário que tem uma pontuação interessante no campeonato. O Cruzeiro já tem 14 pontos no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense vai desfigurado. É outro Fluminense que vai em campo amanhã. Todo mundo queria mudanças? Pois é, meus amigos. Por um motivo ou por outro, a gente não sabe ainda ao certo qual que é a razão de tantos desfalques, se é algum tipo de preservação de alguns jogadores para o Fla-Flu do domingo, não sei. A gente não tem essa informação ainda. Mas a verdade é que o Fluminense viajou para Belo Horizonte completamente desfigurado. Até mesmo com poucas opções no banco de reservas, essa é que é a verdade. A lista inicial de desfalques do Fluminense, ela tinha Guga, Felipe Melo e o Ganso suspensos. André e John Arias. O André contundido, o Arias com a seleção da Colômbia. Ok, essas ausências a gente já tinha conhecimento. A informação que tinha surgido ontem, até do site GE, era de que o Keno seria barrado. Na verdade, agora a notícia que chega também pelo GE é de que o Keno se contundiu no treino de ontem. E por isso nem viajou para Belo Horizonte. Então, mais um desfalque. 6º desfalque. E aí a surpresa para mim maior, a ausência de Fábio, que também não viajou. Inclusive, durante o dia, eu estava conversando com uma pessoa que é conhecida do Fábio, para saber hotel, onde o Fluminense vai ficar hospedado, buscar outras informações. E essa pessoa também não estava sabendo da ausência do Fábio. A informação que o GE divulgou é de que o Fábio passou mal pouco antes do embarque para Belo Horizonte e que também não viajou. Se ele estiver melhor amanhã, talvez ele viaje para Belo Horizonte para o jogo. Caso contrário, o goleiro do Fluminense amanhã deve ser o Felipe Alves, gente. Felipe Alves. Surreal. Então são 7 desfalques se o Fábio não jogar. Mais desfalques. Na lateral direita, o Fluminense já não tinha o Guga, que está suspenso. Samuel Xavier também não viajou. Então o Fluminense não tem lateral direito de ofício para esse jogo contra o Cruzeiro. Nem o titular Samuel Xavier e nem o Guga. Rodrigo, por que o Samuel Xavier não viajou? Não temos essa informação. Na lateral esquerda, Marcelo também não viajou. E aí a gente vai lembrar do jogo contra o Atlético Goianiense, quando ele aparentemente pede para ser substituído, sai do jogo muito nervoso, o Diniz tentando conversar com ele, e ele aparentemente muito nervoso, e deixa o banco de reservas durante o segundo tempo. O Marcelo, ele não continua assistindo a partida. Bom, Marcelo também não viajou, é outro desfalque. Então chegamos a 9 desfalques, na verdade, contando com o Samuel Xavier. Então vamos recapitular. Guga 1, Felipe Melo, Ganso, André e Arias 5. Fábio, Samuel Xavier,
Marcelo e Keno, 9. Outro desfalque, Manuel, que estava cotado para começar jogando, também não viajou, não temos informação do motivo da ausência do Manuel. E por fim, essa informação já divulgada pelo José Ilan, do canal Ilan FC, Isaac, que seria uma opção para o ataque, também não viajou para Belo Horizonte. Aliás, para dar o crédito correto, além do site GE, o José Ilan também havia informado sobre todos esses desfalques, sobre esses jogadores que não viajaram para Belo Horizonte para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. São 11 desfalques, sendo 9 titulares, gente. 9 titulares. E podendo perder mais um titular, que é o Germancano, que foi visto mancando no embarque do Fluminense no Rio de Janeiro. Então, se o Cano não jogar, serão 10 titulares que o Fluminense não terá à sua disposição e 12 desfalques ao todo. É assim, é bizarro. É bizarro. É assustador, é devastador, né? Como diria o Vilela, né? É devastador. Porque como joga, gente? Como monta um banco de reservas sem tantos jogadores? Surreal. Surreal. Hoje é difícil até mesmo fazer uma previsão de escalação do Fluminense para esse jogo. Porque se o Fábio não jogar, a gente pode ter então Felipe Alves no gol. Eu iria de Vitor Eudes, que inclusive é ex-jogador do Cruzeiro. Mas eu iria de Vitor Eudes. Diniz deve escalar o Felipe Alves, que é velho conhecido, né? Trabalhou com o Diniz em mais de 10 clubes na carreira. Então, né? Vai prevalecer, né? Deve ser provavelmente o Felipe Alves. Na lateral direita, sem opção, Marquinhos. Na zaga, Marlon e Thiago Santos. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, que é ex-jogador do Cruzeiro. No meio de campo, Martinelli, Lima, Alexander e Renato Augusto. E no ataque, se o Cano não jogar, John Kennedy e Douglas Costa. Esse é o Fluminense. Completamente desfigurado. Completamente desfigurado. E aí eu fui fazer aqui um exercício para tentar saber quais as opções do Diniz para o banco de reservas. Ele teria à disposição para tentar mudar o time durante o jogo. O Vitor Eudes no gol, o Antônio Carlos, Rafael Monteiro, menino da base, Justen, Felipe Andrade, Calegari, Gabriel Pires, Cauã Elias e Terans. Essas são as opções do Diniz para de repente mudar o jogo. Olha, assustador, gente. Não dá para entender o que está acontecendo, qual é o motivo de tantas ausências. Todo mundo machucou de uma hora para outra? É, no mínimo, para mim, surpreendente. Para não dizer outra palavra, para não usar outra expressão. Mas esse deve ser o Fluminense para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Vamos torcer para que pelo menos o Fábio se recupere a tempo, possa viajar para Belo Horizonte e esteja à disposição. Porque ir com o Felipe Alves, eu acho uma temeridade. Uma temeridade. Mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo. A torcida do Cruzeiro está empolgada. Eu falava isso hoje de manhã por conta da SAF, da nova SAF do Cruzeiro, que está trazendo um monte de jogadores. Hoje falaram até mesmo na possibilidade de contratação do Gabigol por 5 milhões de euros. Então, o novo investidor do Cruzeiro está investindo, está gastando, está contratando. O Matheus Pereira, que é o melhor jogador do Cruzeiro, desse Cruzeiro de hoje, né, antes da janela de transferências, acabou de renovar o contrato, foi comprado, na verdade, pelo Cruzeiro. Então, assim, a gente vai enfrentar um adversário motivado, um adversário que está muito melhor na pontuação do que a gente, mas que também não vem apresentando um grande futebol, não. Vem conseguindo os resultados meio que aos trancos e barrancos, mas tem conseguido. O Fluminense nem aos trancos e barrancos tem conseguido pontuar. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de amanhã. É um jogo em que o Fluminense vai muito desfigurado e é extremamente preocupante para o torcedor o que vai acontecer no jogo de amanhã. Vamos ver. Pessoal, é isso. Grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro.